Ótimo, mas a gente tem que falar de saúde e saúde é coisa séria. Eu disse aqui na abertura, para quem chegou agora, eu fiz uma pergunta. Se você já ouviu falar no termo obesógeno, se alguém aqui no estúdio conhecia, saberia dizer o que é um obesógeno? Ninguém soube responder. Ou seja, é uma pauta que não poderia faltar no Você Bonita, porque a gente vai conhecer tudo isso agora com a doutora Andressa Heinrich. Seja bem-vinda mais uma vez, endocrinologista. Obrigada. E vem sempre com assuntos polêmicos, atuais, importantes, ligados à nossa saúde. Primeira coisa, nós vamos explicar o que são esses obesógenos, mas para que o pessoal de casa entenda por que tem relação com a nossa saúde, é porque eles podem comprometer, então, uma dieta balanceada, uma vida regrada. Eles podem fazer com que você engorde sem estar fazendo algo para isso. Perfeito. É exatamente isso. É isso mesmo. Medo, né? Vocês vão entender direitinho o que é. Vamos começar com o nosso vídeo, então, doutora? Perfeito. Vamos colocar aqui um vídeo, então. Doutora Andressa vai explicar direitinho o que são, então, os obesógenos. Olha lá. Na tela para a gente mostrar. Então, o que a gente vê é que os obesógenos são substâncias que estão presentes no nosso dia a dia e que eles vão ligar, esse aqui é o desenho do DNA da célula. Dentro da nossa célula a gente tem o núcleo e a gente tem nesse núcleo um lugar que essas substâncias vão chegar e vão alterar o funcionamento. Olha elas aqui entrandinho e elas vão entrar em direção ao núcleo da célula e vão fazer essa célula funcionar de forma errada ou de forma diferente do que ela deveria funcionar. Perfeito. Isso serve por quê? Porque quando a gente entra em contato com essas substâncias, elas vão alterar o quê? A nossa célula de gordura. Olha aqui a nossa célula de gordura. Olha aqui, está escrito em inglês que é a gotinha de gordura. Essas substâncias, elas entram na célula de gordura e alteram o funcionamento da célula de gordura. A gente tem milhares de células de gordura no nosso corpo. Doutora, te pedir licença só porque o microfone ficou aqui embaixo. Perfeito. Tá bom, então, agora sim. A gente tem milhares de células de gordura no nosso corpo. E quando essas células são afetadas por essas substâncias, elas passam a armazenar mais gordura do que elas deveriam. Que interessante. Isso, então, de uma maneira natural, de uma maneira assim, que a gente não está percebendo, porém, esses elementos alteram o funcionamento da célula de gordura. E essa célula de gordura, ela passa a ficar maior. A gente tem como ir para o flip chart? Carol? Vamos lá, você quer fazer um desenho, né? Eu quero fazer um desenho para poder explicar. Então vem pra cá, doutora, você está com a caneta? Tô com vem pra cá. Olha, a doutora explicou, então, o porquê tem relação com o ganho de peso. Agora a gente vai entender o que são esses elementos. Perfeito. Então, assim, gente, eu bolei o desenho, né? Porque assim, eu falei, eu vou desenhar, né? Então, assim, a gente vai fazer um desenho bacana. Então, eu vou desenhar a Carol, tá? Você vai me desenhar? Eu vou desenhar a Carol. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, como é que tá o... Deixa eu só... Peraí, doutora. Ai, tá ruim, Não, não tem problema não, porque eu já tô... Eu tô craque, ó. Aí, ó, pronto. Tá vendo a experiência, né? Tô craque, manda bala. Eu vou desenhar a Carol aqui. Tá bom. Ó, a boquinha da Carol com o batom novo. Isso. Tá? A sobrancelhinha e o cabelinho, tá? Tá ótimo. Então, assim, o que acontece? O nosso ambiente, ele vai estar cercado dessas substâncias que a gente chama obesógenos. São substâncias presentes em plásticos, em revestimento, por exemplo, de latas de alumínio, enlatados. Vão estar presentes também em alguns tipos de tintas. A gente tem obesógenos, inclusive, que são presentes em tintas de navios, substâncias impermeabilizantes, epóxis. Essas substâncias que a gente vai desenhar numa bolinha, elas vão entrar em contato com as pessoas e lá dentro, dentro do nosso organismo, vai acontecer o que a gente mostrou dentro do vídeo. A gente tem a célula de gordura, que a gente chama essa célula de adipócito. Por quê? Porque a célula adipócito. O adipócito é a célula que tem aquele gotão de gordura dentro que a gente viu ali no vídeo. O que vai acontecer? Eles vão entrar na célula de gordura e vão falar para a célula de gordura assim, você pode armazenar mais gordura. E aí a gente vai ter uma célula de gordura maior e essa célula de gordura vai ter uma capacidade o quê? De armazenar um gotão de gordura. Ou seja, a pessoa vai engordar. A pessoa vai engordar. Mas deixa eu fazer uma pergunta nesse momento. Esses elementos, eles têm relação com conservantes ou não? Conservante é outra história. Eles também podem ter. A gente sabe que, na verdade, o nome geral para isso tudo chama disruptores endógenos. Essa palavra complicada são substâncias que podem estar presentes, geralmente são em plásticos, mas podem sim estar presentes em conservantes, em alguns
para agricultura que a gente usa agrotóxicos. E aí eles vão sensibilizar as células, fazendo com que essas células trabalhem de forma que não deveriam trabalhar ou alterem o funcionamento. Entendi. E o mais bacana, o que é, Carol? Antigamente a gente achava que essa célula de gordura era só um estoque, como se fosse uma reserva. Tá. Hoje em dia a gente sabe que essa célula produz hormônios e que ela mesmo comunica para o cérebro numa glândula chamada hipófise. Tá, que você explicou já aqui uma vez. E no hipotálamo, que é a região que controla o peso, a quantidade de gordura que tem no corpo, através de vários hormônios. Um hormônio desse é chamado de leptina. Quando a gente tem muitos disruptores endógenos fazendo a alteração desse processo, a gente passa a ter uma alteração nessa sinalização. Nossa! Aí é que vem a grande questão, porque todo mundo fala assim, mas então engordar é só o que está comendo e o que está gastando? Na grande maioria dos casos, sim. Tá. Mas aí eles começaram a ver que as cobaias de laboratórios, ratinhos que estudavam, também ganhavam peso. Sem aumentarem essas calorias. Aumentar as calorias, porque eles começaram a estudar e eles começaram a ver assim, mas eu sei a quantidade de comida que o ratinho está comendo e eu sei o quanto ele está gastando. E por que ele está engordando? Porque a célula de gordura está com uma dificuldade muito grande de funcionar por conta da presença de alguns obesógenos. E desses elementos que então nos cercam. Exato. No dia a dia eles estão presentes. Então vamos fazer o seguinte. Segura essa informação. Seguro. Vou dar um recado. Te encontro então na mesa para a gente explicar onde estão esses obesógenos. Você já deu alguns exemplos, mas a gente tem mais ali. De repente até os nomes, né? Porque cada um tem um nome, uma sigla, para que a gente saiba reconhecer em alguns produtos também. Exato. Volto logo. E a nossa introdução, eu acho que deu para entender o que são os obesógenos, essa palavra esquisita que parece que é outra coisa quando você fala obesógenos, né? Parece que, na verdade, tem até uma questão de tradução que, como é um termo muito novo, em inglês é obesogens. E aí ficou aquela coisa, são genes? Não, são substâncias que geram obesidade, por isso que são geradoras de obesidade. Entendi, por isso obesógenos. Obesógenos. Então agora te pergunto, doutora Andressa, a gente tem que estar ligado, então, em algumas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, para a gente não ter contato. Como é que é? Porque quando a gente fala que elas entram para a nossa célula, que é o que mostra no vídeo, como elas entram? É só através da alimentação? Geralmente pela alimentação, mas pode ser pela respiração também. São pelas nossas comunicações com o meio exterior. Sério? Inclusive até através de colírios, a gente tem estudos que mostram que os obesógenos chegam até a gente. Agora sim, gente, não é nada para ficar alarmado. Não é para parar de viver, Não é para parar de viver, ninguém quer que todo mundo vá para a caverna, se isole, não é nada disso. Só que alguns cuidados a gente pode ter, porque assim, é uma campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia que a gente haja contra uma substância que é conhecida, que é o bisfenol A, que quer que as mamadeiras das crianças sejam livres de bisfenol A. Por quê? Porque é uma substância que a gente sabe que comprovadamente altera o eixo de desenvolvimento da criança, podendo fazer estágios de puberdade precoce. Então, crianças que tomam aí a mamadeira, que tomam leite na mamadeira todos os dias, que tem mamadeiras que não são bisfenol free, que é a sigla que eles usam, BPA free. Que é o BPA free, podem ter problemas futuros. Isso, pode ter também durante o desenvolvimento, quando ela nasce. As mães, a gente tem orientado hoje também que evitem utensílios, as que estão grávidas. E inclusive quando o neném nasce, que o neném entre em contato com utensílios que sejam livres dessa substância chamada bisfenol. A gente tem os slides, a gente podia mostrar. Vamos lá, vamos começar então com o slide. Deixa eu até fazer uma pergunta importante. Estava falando para a doutora Andressa. O João toma mamadeira, todas elas são bisfenol free, mas agora me veio uma coisa, o bico, eu nunca olhei o bico. O bico tem que olhar também. O bico tem que olhar também. Tem que estar que é bisfenol. Bisfenol free, livre de bisfenol. Muito bem. Meninas, que tem os nenês e claro, para cuidar da nossa saúde também é importante. Vamos lá. Eu gosto desse slide porque esse slide é o seguinte, mostra justamente o cabo de guerra que o nosso corpo tem entre o gasto de energia e o ganho de energia. E até então a gente tinha esse conceito de que não, mas comeu demais, gastou de menos, acumulou peso. É sim, em
99%. A força disso é muito grande. Por isso, gente, que assim, dieta, atividade física são pontos fundamentais. Mas a gente sabe que se a pessoa está fazendo tudo direitinho, pode ter algumas coisas que estejam atrapalhando. Os obesógenos, eles entram justamente nessa seta azul. Entendi. Tem uns estudos, é muito bacana, porque tem inclusive uma colega minha que está estudando, não sei nem se ela está assistindo a gente, a Soraya, beijo, Soraya. Um beijo, um beijo. Ela está estudando a importância das bactérias do intestino no ganho de peso também, que existem algumas bactérias da flora intestinal que fazem com que a pessoa ganhe mais ou menos peso. Olha isso, gente. Então, assim, algumas coisas aqui a gente está estudando justamente para a gente poder desenvolver tratamentos eficazes para o ganho de peso. Que foi aquela história das cobaias que eu comentei. Que, na verdade, as cobaias que a gente sabe exatamente o quanto elas estão ganhando, o quanto elas estão gastando, elas estão ganhando peso. Por que será? E isso coincide com o advento de toda essa ciência dos plásticos, da industrialização, que, graças a Deus, fazem as coisas do nosso mundo moderno, mas que estão levando a população a ganhar cada vez mais peso. Então, eu vou fazer uma perguntinha do Insta. E na volta você vai explicar pra gente quais os produtos que estão aqui, do Twitter, que estão aqui na nossa mesa, que tem o bisfenol e que, enfim, a gente não se liga, né? Tá vendo? Tapoerzinho e tal. Eu, por exemplo, trago o meu almoço, eu acho que é livre, mas ó, vai olhar na sua casa se a gente pode só botar o próximo slide só vamos deixar nele? Então vamos deixar no ar. Vamos deixar ele no ar. Olha. Quais os nomes? A gente vai entender as siglas e onde estão, então, esses probleminhas. E olha, gente, que podem engordar, hein? A gente nem pensa nisso. Vamos deixar uma perguntinha, então, do nosso Twitter. Vamos ver de quem que é. Na tela, Elza, um beijo pra você. Além da obesidade, os obesógenos podem causar outras doenças? Excelente pergunta, doutora Andressa. Muito boa a pergunta, Elza. O público do Você Bonita, gente, eu adoro as perguntas. Todo mundo inteligente, todo mundo querendo informação, querendo conteúdo. Adorei a pergunta, foi muito boa. Muito boa. Bem apropriada. Você já me conta. Volto já. Porque, olha, esse assunto é né? A doutora Andressa Pelle, olha lá, parece uma menina. Mas você é novinha, mas assim, é não sou novinha, Carol. Ah, é sim. Vou fazer 34. Ah, eu acho nova. Gente, mas não é assim, né? Tem cabelo branco. Não é 25, mas você tá linda. Não é 18, né? Vamos lá, doutora Andressa, o que a gente tem que entender, então, desses problemas que estão nos rondando e a gente tem que diminuir. Eu acho que parar de viver, né, com medo de tudo não dá, mas a gente pode tomar alguns cuidados. Exatamente, que é o que a gente precisa, então, se preocupar. Então, o que acontece? Tributilina, tetrabromo, bisfenol A e bisfenol A são umas dessas substâncias que são, na classe geral, são chamadas de disruptores endógenos, mas que a tetrabromo e a tributilina agem na célula de gordura, que foi o que eu tinha desenhado lá antes. Por isso que a gente chama de obesógenos. Mas a classe principal são disruptores endógenos. E aí a gente dá o gancho para responder a pergunta da Elza. Exatamente. Que é o seguinte, os obesógenos, eles podem fazer outras coisas? Eles podem, mas aí é uma classe maior, que é a classe dos disruptores endógenos. Eles alteram os eixos hormonais do nosso corpo. O mais conhecido é o bisfenol A, que ele age fazendo aceleramento e alteração do desenvolvimento sexual das crianças, fazendo, às vezes, puberdade precoce. Por isso que a gente pede para que as mamadeiras sejam bisfenol A free, para que as crianças tenham menos contato com o bisfenol e com isso elas tenham um desenvolvimento sexual adequado, puberdade na idade certa, crescimento na idade certa, desenvolvimento, crescimento de pelinho. Isso, assim, eu tenho atendido muita criança no consultório e as mães têm se preocupado muito com essa aceleração da puberdade. As meninas menstruando antes do tempo. Então, quanto menos a gente tiver a interferência do bisfenol, é melhor. Entendeu, Carol? Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que, claro, tem esse contato das crianças, principalmente por causa da mamadeira, enfim, os pratinhos de plástico que a gente estava comentando, para dar o almoço e tal. Mas, como você explicou que há aí um desequilíbrio hormonal quando há o aumento, então, dessas substâncias no nosso organismo, é possível, então, até, enfim, desenvolver um câncer. A gente tem estudos, sim, com alguns agentes, a gente sabe que eles são diretamente causadores. Por exemplo, existe era antigo, era chamado de etilbestrol, que era um agente que fez uma série de alterações, porque as mães tomavam essa medicação sem saber e as crianças desenvolveram câncer. Então, a gente tem, sim, alguns estudos, inclusive, que baniram o etilbestrol da vida dessas pessoas, e como medicamento e como uso. Porque ele tinha, então, um dos obesógenos.
tinha, na verdade, ele era um disruptor endógeno que fazia que propiciava o desenvolvimento de câncer. Entendi. Olha que perigo. E como é que a gente vai evitar? Vamos só correr para o próximo slide? Vamos para o próximo slide. A gente tem mais uma perguntinha que tem relação com as coisinhas da nossa mesa. A doutora Andressa vai ensinar como a gente deve armazenar as coisas. Porque, olha, é claro que esse aqui é mais barato do que o de vidro. A gente sabe. Mas bem mais barato. Bem mais barato. Porém, já me responda agora. Responda. É bisfenol free? Não. Não, não é. Não é, Na verdade, aqui. Então, assim, gente, vamos lá. Eu vou colocar aqui para mostrar, olha só. Vamos ver se os meninos conseguem pegar esse símbolo, né? Esse símbolo. Então, assim, aqui, ó, acho que fica mais fácil aqui. Deixa eu botar minha mão para trás, acho que dá um contrastezinho. Esse símbolo aqui. Esse símbolozinho é da reciclagem. Esse é 5. Esse, ele é mais garantido que ele não tenha contato com o bisfenol, ou seja, que ele não contenha bisfenol. O símbolozinho 3 ou 7 contém ou pode conter bisfenol. Qual que é a grande preocupação? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia recomenda que os plásticos não sejam expostos a altas temperaturas e a baixas temperaturas. Então, na geladeira, ok, gente, mas no freezer e no micro-ondas, não. Por quê? Mesmo que eles não sejam 3 ou 7, nada garante, não é 100% garantido. Eu espero que as empresas comecem a se preocupar e coloquem que seja bisfenol free, livre de bisfenol, para a gente não ter problema quando a gente coloca em temperatura extrema. Porém, se está bisfenol free, é 100% bisfenol free. Mas pode ser que tenha outra substância. Pode ser que tenha outra substância, mas o bisfenol, como ele é o mais comprovado para alterar o desenvolvimento de bebês, existe essa campanha. Entendi, pensando nos bebês. Então segura que eu vou dar o recado e já volto. Aí, ó, tá aqui o vidro, a doutora Andressa trouxe o vidro para mostrar que é a melhor opção para congelar alimentos e descongelar e esquentar no micro-ondas, tá? Voltamos, doutora Andressa, pensei numa coisa. Você comentou que somente armazenar em algum tapuerzinho de plástico guardar na geladeira não tem problema. Não tem problema. Tá, não vai passar para comida. O problema é aquecer. Aquecer e esfriar e detergente muito abrasivo. São temperaturas extremas e agentes muito abrasivos. Tá, o detergente, então, aquele bem forte, bem carregado assim? Não pode. Evitar. Tá, tem que ser um detergente. E outra coisa, risquinho, batida, porque são coisas que forçam a saída das substâncias que são formadoras do plástico para comida. Então isso aqui, ó, que tá todo detonado, lixo. Não tem mais utilidade para nada. Tá vendo? Tá todo riscado e detonado aqui atrás. Deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo? Tudo riscado? Lixo. Não pode usar. Lixo. A tampa também tem que prestar atenção na tampa. Tem que prestar atenção na tampa. Tudo que vai ter contato com o alimento. Exato. E outra coisa, a gente, assim, que às vezes os potinhos são bem caros também. Às vezes a gente pega, assim, potinho de margarina, potinho de sorvete. Tem que tomar um pouco de cuidado também. Por quê? Porque se você congela, mesmo que seja de plástico, tem risco de passar o disruptor endógeno para a comida. Que pode ser um obesógeno e que pode ser o bisfenol A também. Gente, meu Deus, que medo. Agora me conta da água, porque a gente vai comprar água e a água está na garrafa de plástico. Aí o que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar aqui embaixo qual que é o fator de reciclagem dela, que pode vir com o símbolozinho do triângulo e pode vir também com esse símbolozinho aqui. Essa é 1, a que a Carol está segurando aqui é 6. Então elas são seguras em temperatura ambiente. Elas são mais seguras, porque na verdade só tem garantia que é bisfenol livre de bisfenol o que está escrito bisfenol free. E claro que essas de água provavelmente elas têm menos bisfenol, elas são mais seguras. Então quais são as mais perigosas? 3 e 7. 3 e 7, olhou embaixo, identificou 3 e 7. Isso. Muito cuidado. Muito cuidado. Gente, o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem essas duas figuras. São figuras importantes porque a gente precisa conscientizar a população que a vida não tem plano B mesmo. Ou seja, evitar o bisfenol A para a gente poder fazer as escolhas corretas e não afetar os nossos nenéns. Perfeito. Um dado importante. Papéis térmicos do tipo ticket de extrato de banco, cinema, aqueles papéis que a gente usa. Molinho, assim? Molinho. Aquilo também, alguns papéis contêm bisfenol A. Então, papai e mamãe manuseou o papel, lava a mão e pega no neném. Tá? Toma cuidado. E não dá na mão do neném, né? E não dá na mão do neném. Então, o Mar perguntou, e o dinheiro?
Ai, nem me fala. E aí, também tem? Não, e esses dias que eu vi uma criança que a mãe tava sacando no banco, pegou o papel e deu na mão e a criança botou na boca e eu arranquei, tira, devolve, então, porque não evita. E claro, às vezes a gente pega, olha, isso já aconteceu, com certeza com alguém. Você tira e você põe na boca pra fechar o vidro, pra voltar a dirigir? Direto, pra não perder o papel. Gente, evita. Não pode, porque faz mal, então, porque tem bisfenol também. Pode ter bisfenol, então vamos evitar. Perfeito. Vamos colocar mais uma perguntinha que dá tempo, né, Mar? Vamos lá, mais uma perguntinha na tela, então, que eu sei que chegaram várias. Esse assunto é um assunto polêmico e importantíssimo. De quem que é? Vamos lá. Desculpa, de quem? Da Marina. Marina, um beijo pra você. As crianças que são expostas aos obesógenos antes do nascimento tendem a serem obesas? Existe essa chance, sim. Marina, obrigada pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Foi justamente por conta dessa pergunta que nasceu todo o estudo dos obesógenos. A gente via que os ratinhos, que eram filhos de ratinhos, mães ratas expostas aos obesógenos, nasciam mais obesos. E a gente sabe, hoje tem uma grande linha de estudo de que crianças que as mães são expostas mais aos obesógenos, elas podem ter mais chance de serem mais obesas. Entendi. Agora, eu posso deixar um recado? Claro, conclua. Então, assim, gente, o que acontece? Na verdade, a gente sabe que ganhar peso é um processo muito complexo. Então, a gente tem ganho de peso por conta de alimentação, sedentarismo, sedentarismo. A gente tem também os fatores ambientais, os obesógenos são eles. Mas, assim, se a gente tem uma célula de gordura que ela está mais ávida por guardar gordura pela ação do obesógeno, se não tiver gordura, ela não vai crescer. Então, a alimentação sempre em primeiro lugar. Perfeito. Então, claro que o obesógeno pode contribuir, a flora intestinal pode contribuir, mas se a gente não cuidar da nossa alimentação em primeiro lugar, cuidar das nossas escolhas, do que entra no nosso corpo, e isso também faz parte do que entra no nosso corpo, aí a gente acaba perdendo a luta contra a obesidade. Então, isso é mais um item. Eu queria até que você deixasse o site o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Lá tem alguns desses nomes, dessas siglas, símbolos. Tem um texto. Vai entrar no Endocrinologia em Dia hoje. Eu preparei uma matéria especial para isso. Então eu vou passar o seu contato, que é a página do Facebook da doutora Andressa, que ela cuida com o maior carinho com outros médicos, estudando muito. Gente, isso é muito sério, isso é muito importante. Ficou com dúvida de sigla, de nomes? Dá uma olhada, vai estar na página que é Endocrinologia em Dia, lá no Facebook, Endocrinologia em Dia. E claro que a doutora Andressa vai voltar, como sempre, um assunto fantástico para a gente ter conhecimento, tomarmos as decisões corretas, como você disse. Sempre a gente tem que lembrar que o nosso corpo é um templo. Então, as decisões corretas vão refletir no nosso peso, na nossa qualidade de vida. É isso que a gente luta, né, Carol? Concordo. É por isso que você está aqui, que eu também estou aqui, que está todo mundo aqui. E que o pessoal está assistindo em casa. Obrigada. Muito bom. Sempre. Muito obrigada e até a próxima. Adoro bater papo com você. Adoro aprender.